Senhor presidente, todos já devidamente nominados, eu quero aqui, senhor presidente, ler um artigo que escrevi que serve para a gente pensar um pouco esse momento. Curioso observar como as culturas se impõem umas sobre as outras e o que uma faz o mesmo, a outra não pode fazer. No caso em questão, não deveria ser prática de ninguém. Os Estados Unidos criaram e alimentaram Saddam Hussein e quando ele se virou contra o criador, aspas, trataram de matá-lo em praça pública. Muitos países africanos continuam a pagar imposto colonial à França desde a sua independência até hoje. Outros países fazem o mesmo. A França também faz terrorismo, mas condena o terrorismo dos outros, a exemplo dos Estados Unidos e outros grandes países. Isso provoca o ódio e, infelizmente, cidadãos franceses, americanos e outros tantos recebem o troco, morrem. E a França, depois dos últimos atentados em Paris, se vinga fazendo o mesmo, matando crianças inocentes. O mundo se comove com as mortes na França e fecha os olhos para a morte de crianças provocadas pela vingança francesa. Isso só gera mais ódio. Terrorismo, só de um lado, nada se justifica pegar em armas. Se tem uma coisa que deveria ser desinventada, é a arma. Quando alguém se impõe com arma, é mau sinal. Pior é condenar a matança provocada pelos outros e justificar as próprias. O Ocidente mata em nome de Deus, o Oriente mata em nome de Alá. Como podemos criticar os outros se para impor a fé cristã se matou muita gente? Morte em nome de ninguém se justifica. A lógica imperialista das guerras financiadas por Estados Unidos e Europa fortaleceu o Estado Islâmico. Devemos nos solidarizar com o povo francês e as famílias das vítimas. Não podemos tolerar ataques bárbaros como esse. É preciso firmeza na condenação nesse tipo de ação, mas é bom lembrar que depois do 11 de setembro nos Estados Unidos, o discurso de extrema-direita racista e xenófoba tem aumentado de tom assustadoramente. Na França, tem 5 milhões de muçulmanos, e esse discurso de intolerância religiosa pode se transformar em mais sangue. Estados Unidos e Europa precisam repensar suas políticas. O Estado Islâmico é uma perigosa reação. O Estado Islâmico surge depois da destruição do Estado iraquiano, que ganha força na Líbia quando em outra guerra, patrocinada pelos Estados Unidos e alguns países europeus, também se destruiu completamente aquele Estado. E depois ainda na Síria, os Estados Unidos e a França participavam da coalizão que atacou o governo sírio de Bashar al-Assad, que justamente estava enfrentando o Estado Islâmico. A coisa é tão absurda que informações de um jornal britânico, The Guardian, divulga que os grupos que foram armados pelos Estados Unidos são os mesmos que promoveram o armamento do Estado Islâmico. Fica claro que os grandes países provocam guerras para vender armas, garantir petróleo e domínio sobre outros países. As consequências são as mortes de muita gente e envolvendo muitas crianças. Portanto, é preciso ter cabeça aberta e coragem para dizer que as cúpulas dos Estados Unidos, França e os grandes países são tão ou mais terroristas que os terroristas que eles combatem. É importante dizer isso, senhor presidente, porque a gente vive no Ocidente. Então a gente olha um muçulmano, a gente já olha, é um bandido. Eles, ou muitos deles, ou muitos de nós, olham para um de nós e diz, esse também é bandido, porque também os países cristãos vão lá e dizimam, né, matam e destroem. Então a gente tem que superar essa coisa de Ocidente e Oriente. Quando a gente fala, por exemplo, em Alá, em Deus, em Buda, são formas diferentes de viver a religião de um mesmo ser, ou de uma mesma crença vista de formas diferentes. Ou pode-se dizer isso de outra forma. E por que é importante dizer isso? Porque no Brasil, ou em todos os países, esses países estão presentes. Eles estão presentes, atuantes, e a gente tem que ter cuidado, porque eles fazem a cabeça, às vezes, da gente, para a gente brigar internamente, e eles tirar vantagem com os interesses econômicos e com uma série de... usam a religião, usam a política e assim por diante. Então eu estou trazendo essa discussão rápida para dizer assim que é admirável quando o Papa foi lá se não me engano foi na África,
e tinha lá uma comunidade muçulmana, onde ele foi lá e disse, somos todos irmãos, né? Onde ele vai e diz isso. E é interessante, porque eu peguei aqui, não sei se eu consigo rapidinho, por exemplo, quando a gente fala da Síria, né? As mulheres sírias têm os mesmos direitos que os homens ao estudo, saúde e educação, Marli. Na Síria, as mulheres não são obrigadas a usar a burca. A Sharia, a lei islâmica, é inconstitucional. Cerca de 10% da população síria pertence a algumas das muitas confissões cristãs presentes. Aqui tem uma série de questões que a gente vê que não é todo mundo igual. Assim como tem o muçulmano que é radical e mata lá à vontade, tem o cristão também que faz isso. Hoje, ainda tem países, né, ainda tem encrencas assim, mas antigas de católicos e protestantes, né? Ainda tem. Então isso tudo não tem sentido. E eu trago isso para a nossa realidade, para a gente também, né, ter coragem de fazer essa reflexão, né, de fazer essa reflexão sem medo, porque essa reflexão, ela também mostra como que a gente vive. Muitas vezes a gente vive cheio de preconceito, né? A gente se impõe pela religião, se impõe pelo pensamento, e aí cria uma série de preconceitos e assim por diante. Então acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer. Sobre a história ali de prisão, até que foi uma referência do vereador Jean, eu queria dizer que prenderam finalmente alguém do PSDB de forma transversal, né? Pegaram um, que foi o cara do PT, né? E agora é interessante também que e só pega gente do PT, né? A população já está desconfiada, né? Porque o Cunha está solto, o Aécio Neves, aquele negócio lá da Coca, está solto, o Alckmin e aquele mensalão Tucano, está tudo solto. Então está errado isso. Então a gente continua insistindo que a corrupção não pode ser combatida de forma seletiva. O pessoal do Banestado, inclusive senadores, né, do Banestado, inclusive alguns aqui bem próximos, também se fosse levado até o fim, se o Moro, né, fosse assim, mais consequente e menos político, julgamento menos parcial, mais imparcial, já tinha outros presos também. Então a gente quer dizer o seguinte, é verdade, Jean, nisso nós concordamos, né? Fez erro, tem que combater. Agora tem que cuidar, porque não dá para assistir a Globo. Eu já fiz aqui, ontem à noite eu estava assistindo, assim, rapidinho para dar uma espiada, mas de fato não dá. Porque eles estão condenados lá pelaquela, acho que é a Zelotes, uma dessas operações, e estão lá condenando os outros por corrupção. Então não dá, né, para engolir um negócio desse. Então a gente também tem que ter esse discernimento, né, de cuidar um pouco, né, porque hoje vale tudo, né, muitas vezes heróis viram bandidos e bandidos viram heróis com uma facilidade dependendo de quanto pagam, né, e infelizmente a gente vive nessa situação e o nosso papel nessa casa, na casa e nas outras casas legislativas, no executivo, é continuar defendendo a boa política. A política é uma coisa boa, a política é uma coisa necessária e é possível, através da política, fazer o bem. E para encerrar também, dizer que esse menino que nasce, né, que a gente comemora agora no Natal, como outras religiões comemoram de outras formas também, ele traz algumas lições para a gente de simplicidade, de gosto pela vida, de boa energia, de fazer o bem, né, e dar a vida da gente também para isso. Então que seja também esse momento de final de ano, que a gente também, com todas as diferenças que a gente possa ter, a gente consiga se olhar no outro ainda, né? E sempre como irmão, com fraternidade, mesmo que às vezes a cabeça lá, as coisas pensam bastante diferente. Eu acho que isso é fundamental para a nossa Câmara, para a nossa cidade, né? Que a gente consiga fazer o bom debate e que nesse debate, mesmo os mais duros, mesmo as críticas, ou qualquer coisa que seja dita, seja para melhorar a cidade de Brusque, seja para melhorar o nosso estado, o país, e por que não dizer o próprio universo todo, né? Porque nós fazemos parte dele. Então essa é a reflexão de hoje, senhor presidente, muito obrigado. Até os meus 5 minutos da próxima sessão.